Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, minha gente. Boa terça-feira pra vocês. Angu de Grilo 208 no ar. Tudo bem, Flavel? Socorro. 208. Parece que tu tá contando de 2 em 2. Não é possível isso. Tá. Grava e grava. Caramba. Estamos aqui. Mais uma semana. Tudo bem, Flavel? Como você está? Cansada. Eu tô cansada, porque o domingo foi intenso. Ai, sucesso, né? Na Flup. Gente, tem mais uma semana de Flup. Então, aproveitem. Quinta recomeça, de quinta a domingo. Nossa, super vale a pena. Tá lindo o evento. Novo aqui no descritivo. Não, eu acho que nem é de quinta a domingo. Eu acho que é de terça ou quarta. Peraí. Eu acho que é 18 a 22. Ah, não. É isso mesmo, né? 18, 19, 20, 21, 22. 18 é quarta. Quarta. Mais de quarta a domingo, então. Exatamente. Olha, tá incrível, gente. Tá incrível por vários motivos. A programação, o espaço, essa Vila Olímpica da Gamboa é um lugar para se conhecer, um equipamento público muito interessante, assim, espaçoso, sabe? No pé do Morro da Providência, primeira favela. E são vários sítios, porque tem também no Ação da Cidadania, que tem um cinema, um teatro, tem um outro palco fora da Vila Olímpica da Gamboa e tem o palco da Vila Olímpica da Gamboa. Tem sucesso bancas total. De livro, banca de comida, banca de empreendedores negros, roupa, biju, caderno, papelaria. Então, minha arte. gente, a programação quarta a domingo tem mais Flup. Vou deixar aqui no descritivo de episódio de novo o link com a programação. E vamos para o nosso episódio de hoje. Deixa eu só fazer essa, porque quem não sabe, mas eu não vou falar mais da Flup. Foi com a Conceição Evaristo e com o Nego Bispo. 2 intelectuais negros, divindades mesmo, quase orixás. Foi linda mesmo, me emocionei, chorei, todo mundo chorou. Foi assim como bem definiu o Alberto da Fligo, foi um ebó. Foi realmente uma sessão de descarrego. Maravilhoso. Sucesso, Flavel. Bom, vamos para o nosso episódio de hoje. A gente vai abrir voltando no tema Israel-Palestina, ou Israel-Hamas, a grande crise que tem acontecido, mas a gente quer comentar hoje sobre os esforços diplomáticos brasileiro e as operações de resgate de brasileiros, tanto em Israel quanto os que estão em Gaza. Eu acho que o Brasil deu uma aula aí na última semana de diplomacia, desse esforço coletivo de retirada de brasileiros, e acho que a gente vale falar disso. Na semana passada a gente ainda estava falando do início, né, queria começar essa operação de, não sei se é de resgate, de extradição, repatriação, isso, dos brasileiros, mas agora a gente já tem o que comentar também sobre isso. No segundo bloco a gente vai falar da seca no Amazonas, gente. O Rio Negro chegou ao seu menor nível histórico desde que as medições começaram a ser feitas em 1902, se eu não me engano, exatamente. É o menor nível de todos, é a pior seca da história em Manaus, e aí a gente precisa também falar sobre isso, que já vem se desenrolando, mas tudo indica que a segunda quinzena agora de outubro vai ser o período mais crítico. Hoje é dia 16 e a situação já é a pior da história, então ainda tem chances de agravar. Vamos falar sobre isso. Então, só 2 blocos será nesse episódio, um terceiro com os pop-ups aí da semana? Vamos ver se a gente consegue. Vem com a gente para você descobrir se a gente vai conseguir fazer somente 2 blocos. Vamos lá. Bom, vamos começar atualizando as novidades em relação à repatriação dos brasileiros em Israel e em Gaza. Nesse momento a gente está gravando na segunda-feira, 1h da tarde. Quase 1h da tarde. Os brasileiros de Gaza, a gente acompanhou, né, ao longo da semana passada, os voos do Brasil
para repatriar brasileiros em Israel, os voos saindo de Tel Aviv. Hoje vai ser, nessa tarde de segunda-feira, o 7º voo vai decolar aqui do Rio de Janeiro, do Galeão, em direção a mais um voo de repatriação de brasileiros. Tem feito escala, né, em Roma e Tel Aviv, fica esperando a autorização. Os voos saem do Brasil, ficam em Roma e aí vão a Tel Aviv. São vários aviões com capacidades variadas. Até Acho ontem, mais 200, de 900. né? Mas tem aviões de 60 e poucos lugares. O maior tem 211 lugares, que foi inclusive, que trouxe o primeiro grupo na terça-feira passada já. É importante, né? Os ataques começaram no sábado e a contraofensiva de Israel também no sábado 7. Na segunda, já partiram aviões da FAB do Brasil, depois de um contato diplomático do Itamaraty com o equivalente israelense. Houve autorização e já na terça-feira, no meio do dia aqui, fim da tarde lá, partiu de Tel Aviv o voo com os primeiros 211 brasileiros. E essa operação está em moto contínuo. Até domingo já tinham mais de 900 de 2.700 brasileiros aproximadamente que manifestaram a interesse. expectativa é que seriam 15 voos, né, naquele primeiro momento. Essa foi a estimativa de voos para fazer essa repatriação. Agora a gente está indo nessa terça-feira para o 7º voo. E tem também a longa negociação e tentativa de tirar aquele grupo de brasileiros de Gaza. Ao longo do final de semana, essa cobertura ficou muito intensa, né? A partir do momento do final de semana que Israel, foi na verdade na quinta-feira, né? Que Israel deu um prazo de 24 horas para que as pessoas saíssem, evacuassem Gaza, porque intensificaria os bombardeios. Teve aquela grande questão, né? Que a ONU e todas as entidades, todo mundo se manifestou de que era impossível tirar mais de 1 milhão de pessoas em 24 horas, era um prazo que encerrava na sexta-feira às 6 horas, né, horário de Brasília aqui do Brasil. E aí ficou essa cobertura acompanhando o que aconteceria a partir de 6 horas e também essa tentativa de retirar esse grupo de brasileiros que estavam abrigados em uma escola ainda a 10 quilômetros, se eu não me engano, né, da fronteira ali de Gaza com o Egito, fronteira que estava fechada. E aí ficou essa longa negociação na quinta e na sexta-feira para resguardar esse ônibus que levaria esses brasileiros pelo caminho indicado por Israel até essa fronteira e a liberação dessa fronteira para os brasileiros passarem para o Egito. Na sexta-feira, eles chegaram a sair, né, da escola, a montar essa logística e o caminho não tinha segurança suficiente, voltaram para a escola, pernoitaram. E aí, se eu não me engano, no sábado, né, eles conseguiram fazer esse trajeto para chegar até a fronteira, mas a fronteira continua fechada. Estou acompanhando aqui a notícia, aquele tempo real, né, do G1. A fronteira continua fechada. O Itamaraty alugou uma casa, né, em Gaza, perto da fronteira, para esse grupo de brasileiros poder se abrigar, enfim, descansar, se alimentar, até a abertura da fronteira. No domingo, teve expectativa de que eles conseguiriam atravessar, e aí um avião que veio de Tel Aviv deixou mais um grupo de brasileiros aqui no Galeão, voltaria para Roma para ficar esperando um ok para buscar os brasileiros no Egito. Não aconteceu, né, até agora. A informação de segunda-feira, agora da manhã, né, fim da manhã, do começo da tarde dessa segunda-feira, é que o Itamaraty já tem carros contratados pelo governo brasileiro de prontidão no Egito, esperando só que essa fronteira, estacionados do outro lado desse posto de controle, esperando só que essa fronteira se abra, enfim, né, que Israel e Egito façam ainda um acordo, porque enfim, vou dizer qual é a questão desse acordo, mas para permitir a abertura dessa fronteira e a passagem desse grupo de brasileiros. Então, tem carros oficiais do Itamaraty que estão esperando esses brasileiros, porque também, a partir dessa cruzada, tem um outro, né, uma outra viagem de carro até a cidade em que eles vão poder embarcar no avião para serem repatriados. Mas
Eu acho que nesse meio tempo... Aí a questão que a fronteira segue fechada é porque o Egito está alegando que tem o receio de que no meio das pessoas, né, refugiadas que estão fugindo de Gaza, saiam também líderes do Hamas camuflados, disfarçados entre ali a população e que se infiltrem no território no Egito, que sejam lideranças que vão, enfim, reorganizar o grupo no Egito. Então essa é a dificuldade dessa abertura da fronteira nesse momento. Mas eu acho que, enfim, esses assuntos à parte, o Brasil bateu um bolão no diálogo diplomático de repatriação, prioritário de repatriação dos brasileiros. Queria te ouvir comentando isso. E também como estão as negociações no grupo de segurança da ONU, que o Brasil calhou de estar presidindo justamente nesse momento, tentando fazer essa mediação entre os países, né? Os países que têm o veto, que são os maiores inimigos históricos. Eu não sei como é que vão chegar a alguma conclusão nesse sentido. Eu queria te ouvir também como é que está o papel do Brasil nessa mediação, mas um protagonismo que o Brasil está tendo diplomático, que eu acho que está sendo extremamente positivo, assim. Vamos por partes, né? Porque a situação é bastante complexa, né? Tem um debate global muito, muito forte e uma dificuldade muito grande de construir consenso, justamente pela quantidade de divergências e de interesses envolvidos aí nessa negociação geopolítica. Os países desenvolvidos, a maioria dos países reconhecem o direito de defesa de Israel, né, de autodefesa e de responder ao ataque do qual foi vítima, e foi, de fato, um ataque de escala inédita até hoje, né? Hoje, segunda-feira, a gente está gravando o início da tarde. Eram 1.400 mortos em Israel, uma coisa absolutamente inédita. Eles já classificam como o maior massacre de judeus israelenses desde a Segunda Guerra Mundial, desde o Holocausto, portanto. Mesmo o ataque surpresa que Síria e Egito fizeram lá em 1973, né, a chamada Guerra do Yom Kippur, ela não deixou esse número de vítimas, expôs uma fragilidade imensa, né, do sistema de defesa de Israel. E há também uma questão, então, de desconfiança, de medo generalizado, e não é por acaso que tantos brasileiros, inclusive residentes lá em Israel, não só turistas, né, manifestaram interesse em retornar para o país diante dessa situação. Os ataques, mesmo do Hamas, ainda continuam, quer dizer, o sistema de defesa de Israel continua interceptando ataques, bombas. Tem uma explicação que eles usaram muito armamento por drone, então não foram grandes mísseis, né? E por isso enganou, em alguma medida, o sistema de defesa israelense. Até ontem, no Fantástico, teve uma reportagem que um especialista falava que também foi uma espécie de guerra cibernética, porque eles atacaram, num primeiro momento também, o sistema de vigilância de câmeras. Então houve uma espécie de apagão que eles por um bom tempo, não sabiam de onde estavam vindo os ataques. Isso humilhou profundamente, né, o governo Netanyahu, que prometeu uma resposta muito, muito violenta, que está sofrendo um desgaste político grande. Tem primeiras pesquisas mostrando uma impopularidade de mais de 80%. Eu vi que 70% da população culpa o Netanyahu pelos ataques do Hamas, né? E vários jornais israelenses, principalmente do campo progressista, do campo à esquerda, responsabilizam diretamente por um certo descuido em relação ao Hamas e por uma ofensiva de ocupação e de acirramento com a Cisjordânia, que é governada pela Autoridade Palestina, a Autoridade Nacional Palestina. Então, esse é o ambiente em que Israel quer revidar.
Segundo capítulo, o apoio internacional. Os Estados Unidos mandaram um porta-avião, o maior, está ali no Mar Mediterrâneo, que é interpretado como um suporte a Israel, como um apoio explícito a Israel, mas também como uma espécie de alerta para que o Irã não se envolva, né? Uma vez que isso pode, de fato, acirrar as tensões. Na sexta-feira passada, por conta disso, dessa tensão, Irã, Estados Unidos, Líbano, Síria, Israel, houve um aumento do petróleo, uma tensão enorme nos mercados financeiros, um aumento do ouro. O ouro chegou à maior cotação em 7 meses, e a gente sabe que toda vez que há um ambiente de incerteza, o dólar, né, aumenta a demanda por dólar e aumenta a demanda por ouro, sobretudo o ouro ativo real, porque os mercados de ações, de ativos monetários, ele fica muito mais inseguro, né, em relação aos ativos reais. Então, capítulo mercado financeiro. Na sexta-feira, Israel fez um bombardeio na direção do Líbano, onde impera, né, naquele norte de Israel, sul do Líbano, o Hezbollah, matou um jornalista da Reuters. Gravíssimo, e feriu 2, né, um repórter cinematográfico de muito prestígio, o Issam Abdullah. Ele, inclusive, tinha coberto aquela explosão do porto do Líbano 3 anos atrás, e o material que ele filmou daquela explosão foi exibido por mais de 600 emissoras de TV no mundo inteiro. Então, era um cara muito prestigiado que morreu. Aliás, o Comitê para a Proteção de Jornalistas, na quinta-feira, dia 12, já tinha contabilizado 10 jornalistas mortos, 9 palestinos, 1 israelense, e ainda tinham mais 2 feridos, 1 israelense e 1 palestino, e 2 desaparecidos. Eles estão monitorando jornalistas mortos, feridos, presos e desaparecidos. É uma ação, né, é um conflito que também alcança a cobertura de imprensa. E está afetando principalmente do lado palestino por conta dos bombardeios aéreos. Eu acho importante só fazer um parêntese aqui, que os jornalistas que trabalham nessas zonas, enfim, na zona de guerra, são extremamente preparados para estar nesses lugares, né? Não são jornalistas iniciantes, não são jornalistas despreparados, não são jornalistas sem treinamento. São basicamente os melhores jornalistas do mundo que são habilitados pelas agências e pelos veículos para estarem nesses lugares, né? É o sonho profissional de, eu acho que 9 em 10 estudantes de jornalismo, né, pelo menos quando entram na faculdade, é ser correspondente internacional, correspondente de guerra. Então, são profissionais absolutamente preparados e treinados para estar nesse lugar, que estão sempre identificados com capacete e colete de imprensa. Assim como os médicos, né, os hospitais, a galera da Cruz Vermelha, os Médicos Sem Fronteiras, toda essa galera tem identificação para não ser alvo. Faz parte dessas convenções e dos direitos humanitários, desse manual de guerra, você jamais bombardear e matar médico, bombardear o hospital, atingir os profissionais de imprensa. Isso é assim... é o basal, né, quando a gente fala dessas situações. Então, é extremamente grave quando esses grupos são atingidos, atacados. A OMS, Organização Mundial da Saúde, falou de assassinatos de médicos, né, palestinos, também mortos em bombardeio. A Organização Médicos Sem Fronteiras tem publicado notas quase permanentemente sobre a situação de caos no sistema de saúde. Tem até uma imagem muito forte, também né? No sábado, né, um hospital em Gaza, que é o Hospital dos Médicos Sem Fronteiras, se eu não me engano, recebeu uma mensagem de Israel que deveria evacuar o hospital em 2 horas. E eles falaram, isso não existe, foi na sexta-feira. É impossível. Foi na sexta? É impossível a gente fazer essa evacuação. A gente recebeu nos últimos dias, 70%, eu acho, né, das pacientes que a gente receberam, a maioria, não lembro se tinha porcentagem, eram idosos, mulheres e crianças abaixo de 14 anos, que são as pessoas que ficam em casa, né? Você vê as imagens das ruas em Gaza, são basicamente homens e
porque essa parte da população está recolhida e são as casas, os prédios, né, que são bombardeados, então são as maiores vítimas. E eles falaram, a gente não vai deixar. E aí teve uma longa comoção na sexta-feira, porque os médicos declararam que não iam abandonar os seus postos e começaram a ligar para as suas famílias para se despedir. Gente, é muito triste, meu Deus do céu. De um eventual bombardeio. A Unicef já disse que mais de 700 crianças foram mortas em Gaza. Eles soltaram uma nota, eu acho que... Não, a informação foi dada por uma porta-voz à CNN nos Estados Unidos. 2.450 crianças feridas desde o último sábado, mas confirmaram 700 crianças mortas em Gaza. Então, assim, é inacreditável. Assim. Pelo menos 2.200 palestinos mortos, incluindo mais de 700 crianças, mais de 8.700 pessoas feridas, incluindo mais de 2.450 crianças feridas. Porque tem uma questão que é uma população que é muito jovem, a esperança de vida é baixa, né? E a taxa de natalidade é alta. Então, algo em torno de 45% da população de Gaza tem menos de 17 anos, são menores de idade. Então, quando você tem ataques desse tipo, você inevitavelmente vai ferir ou matar crianças e adolescentes. É aritmético, né? Bom, então, falando aí terminando aí a parte das organizações humanitárias, o Médicos Sem Fronteira, na quinta-feira, anunciou que gastou em 3 dias os remédios e equipamentos, né, médicos disponíveis para 3 semanas. Eles começaram a zerar seus estoques. A ONU, que já tinha alertado sobre o risco de crise humanitária, tem reforçado esse alerta e essa preocupação. A gente ainda vou falar mais da questão da diplomacia brasileira, mas o Lula, na terça ou na quarta-feira, publicou uma nota que estava no antigo Twitter, né, fazendo um apelo pela vida das crianças, que o Hamas libertasse as crianças reféns, as crianças israelenses, reféns dos terroristas, e que Israel e Egito permitissem a saída de crianças e de mães da faixa de Gaza, na direção do Egito. Para vocês terem uma ideia dessa história da quantidade de crianças, mesmo no grupo de brasileiros que estão em Gaza e pediram para sair, e são atualmente 28 pessoas, né? 14 são crianças. Então, vê que isso é a regra, né? Uhum. E pessoas com muita ligação, muita conexão com o território. Não é exatamente gente que foi fazer turismo religioso, por exemplo, que é a tônica dos brasileiros que estavam em Israel por conta da religiosidade monoteísta, né? Cristãos, principalmente cristãos, né, do Brasil, são essencialmente católicos e evangélicos. Isso é muito visível nas entrevistas e tudo mais. São aquelas viagens de peregrinação, né, a Jerusalém. E especialmente, eu acho que essa rota cresceu muito entre os evangélicos nos últimos tempos, né? O batismo nas águas, isso é uma coisa que a gente vê até... Eu não acompanho, mas assim, vários famosos que vira e mexe, vira notícia nesses portais de notícia, que foram se batizar, foram para Jerusalém se batizar. Então tem uma rota religiosa entre os brasileiros cristãos indo para lá. Então tem isso, essa preocupação e esse apelo humanitário. Por isso houve uma segunda reunião do Conselho de Segurança da ONU, na sexta-feira, sem acordo, assim como a de domingo, mas com uma novidade que foi uma proposta de resolução apresentada pela Rússia. Quase ninguém acreditou nisso, né? Que a Rússia de Putin ofereceu. Foi, assim, uma surpresa diplomática, mas a resolução não foi aprovada porque não havia uma condenação ao Hamas. Mas pedindo corredor humanitário, pedindo a saída, a libertação dos reféns, ninguém acreditou. Um certo deboche, né? Ninguém acreditou. Mas tem gente no mundo da diplomacia, especialmente na diplomacia brasileira, que é com quem eu dialogo mais, dizendo o seguinte: olha, foi uma iniciativa importante porque se tem alguém que é capaz de dialogar e apaziguar, né, as relações, especialmente com o Irã, é a Rússia.
Não são os Estados Unidos que vão dialogar com o Irã. Uhum. Então, tem, do lado brasileiro em particular, um certo contentamento com o fato de a Rússia ter se manifestado, ter se mostrado interessada. Vai ter uma outra reunião hoje, segunda-feira, então, Angúleos, vocês vão ter que acompanhar os desdobramentos, mas ninguém está muito otimista em relação a isso, porque o mundo não deixou de reconhecer o direito de Israel se defender. O Hamas é um grupo terrorista, que ele não representa um Estado, embora seja o governo, né, digamos assim, de Gaza, mas não é um Estado, e os principais países do mundo estão do lado de Israel na direção da resposta militar. O que pode unir essas nações é algum tipo de apelo no sentido da ajuda humanitária, de um corredor humanitário para entregar alimentos, remédios, o restabelecimento do fornecimento de água. A ONU anunciou que os seus estoques, suas reservas de água se esgotaram na manhã dessa segunda-feira. Houve esse deslocamento mega, esse êxodo para o sul de Gaza, uma tentativa de que essa região não seja bombardeada, e, como a Isabela falou, uma resistência imensa do Egito, que é uma ditadura militar, de abrir as fronteiras para refugiados de Gaza e, com isso, permitir a entrada de integrantes do Hamas, que tem uma aliança com a Irmandade Muçulmana, que é a oposição dentro do Egito. Então, o Egito não quer importar essa crise e, portanto, resiste a abrir suas fronteiras. Por outro lado, Israel ameaça não só com a manutenção dos ataques aéreos, mas com uma invasão terrestre e um ataque também por mar. Então, Gaza vai ficar numa situação cada vez mais dramática e, no limite, a gente está falando de um risco de extermínio dos palestinos de Gaza. E é essa compreensão que eu acho que é preciso que o mundo tenha na direção de algum tipo de ambiente que permita a sobrevivência dos inocentes, ainda que Israel exerça o seu direito de autodefesa. E o pavor do resto da região é que, a partir inclusive desse episódio no Líbano, na sexta-feira, haja alguma, que já era na semana passada, eu acho que a gente chegou a falar aqui no Ângulo de Grilo, a entrada do Hezbollah nesse conflito, que dizem que tem um poder de fogo muito maior que o do Hamas e que estaria, né, nas bordas do norte de Israel. E o Hezbollah já apoiou, e diz declarou ter apoio, bombardeado, né? 5 postos israelenses na fronteira sul do país nessa segunda-feira. Mas Israel e o Hezbollah, segundo o Guga Chakra explicou, eles têm uma espécie de um acordo, com aspas, né, de uma reciprocidade. Então, é tipo assim, eles ficam demonstrando o seu poder de fogo um para o outro. Inacreditável. Se o Hezbollah faz um ataque, lança um míssil em Israel, um bombardeio, Israel devolve na mesma intensidade a esse bombardeio. Aí zerou. E vice-versa. Mas eles não, até aqui pelo menos, não se atacam assimétrica e nem inadvertidamente. É inacreditável. Então, assim, é uma guerra. Não dá nem falar que é uma guerra fria, porque não é fria, né? É quente. Mas é com uma tipo, cláusula galera, de reciprocidade. É uma coisa que só o mundo masculino é capaz de entender. Aí você fala, beleza, vou te devolver outro. Tipo assim, ri de nervoso. É mais ou menos isso. É inacreditável, mas é desse jeito. É uma coisa que só o mundo masculino, e você vê as reuniões, as entrevistas, essencialmente são os homens, né, no poder, medindo forças, tensionando, se provocando. É tudo muito triste, é tudo muito desolador. Então, é nesse estágio que a gente está, quer dizer, se prevendo, se esperando um conflito muito duro, né, que já está provocando a morte de muitos civis, e organizações multilaterais e organizações sociais chamando atenção para a necessidade de um corredor humanitário, de um mínimo, né, de racionalidade e de regras de proteção a vidas civis. Por outro lado, Israel informou que o Hamas
sequestrou e mantém reféns 200 pessoas. 199. Sim. Também uma coisa... Era 199 na manhã de segunda-feira e agora 200. Eles aumentaram para mais um, pelo que eu terminei de ler. Então, é uma coisa absurda. Sim. Americanos, inclusive, não só bebê, entre os mortos, né? Criança, bebê, idoso, mulheres. Americanos mortos e americanos entre os reféns, o que também é um complicador. Lembrando que ano que vem tem eleição nos Estados Unidos. Então, Biden fica declarando e operando de um jeito a não desidratar ainda mais o seu capital político, e isso é um complicador. O Brasil, lamentavelmente, também confirmou a morte de três pessoas, de 3 brasileiros, além do Hanani, que a gente tinha falado na semana passada aqui, Hanani Glaser, Bruna Vanuatu, acho que é esse o sobrenome dela, 24 anos também, e da Carla Mendes. Ela tem um nome judaico no meio. Os 3 tiveram a morte confirmada. Ontem à noite, um filho de brasileiros, israelense também, mas filho de brasileiro, de pai brasileiro, também foi confirmado como morto, também na tal da rave, né, naquela festa que deixou mais de 250 mortos. E tem uma filha de brasileiros que a família acredita estar sequestrada pelo Hamas. Pelo Hamas. Ela é filha e neta de brasileiros. Ela morava perto da faixa de Gaza. Ela era, num kibbutz, né? Babá trabalhava, cuidadora de crianças de uma escola infantil e desapareceu no dia 7, 18 anos. Elas sabem pelo localizador do último sinal que o telefone dela deu, que foi em Gaza. Mas isso não quer dizer nada. A família, na verdade, não sabe se ela está sequestrada, não tem notícias, mas recebeu uma informação do exército israelense que fez com que a família acreditasse que ela possa estar entre os reféns do Hamas, mas não tem nenhum tipo de confirmação. Pois é, então e acho essas que a grande... Não, falo, porque eu queria falar depois notícia tristíssima para nós, né? Nossos sentimentos a essas famílias. Essas são as confirmações trágicas, mas, como dizia a Isabela desde o começo, voltando aí para o começo da pauta, de fato, o governo brasileiro aparentemente foi o primeiro e certamente foi o que mais rapidamente conseguiu montar uma operação de resgate e repatriação dos seus nacionais em Tel Aviv. Fala. Acho importante dizer que os Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo rotas, né, de repatriação dos seus cidadãos. E os cidadãos estão sendo obrigados a assinar um termo de pagamento dessa viagem. Isso está acontecendo em voos comerciais nos Estados Unidos e no Reino Unido, estão repatriando os seus cidadãos em voos comerciais e as pessoas, antes de entrar no voo, têm que assinar um termo de que vão pagar esta viagem, $200 nos Estados Unidos, se eu não me engano, ou $300 e 300 euros 300 libras no Reino Unido, R$1.800, basicamente, entre R$1.500 e R$1.800, que essas pessoas estão tendo que se comprometer a pagar por esse voo de repatriação. Inacreditável, realmente, assim, é inacreditável que as pessoas estão num momento desses, tenham que se comprometer a pagar 300 libras, $300, para conseguir voltar em segurança para o país, e a logística dessa retirada está sendo por voo da American Airlines. Assim, é tudo inacreditável. Bom, o Brasil jamais colocaria voo comercial para fazer. Isso não existe, né? Eu acho que a gente, como brasileiro, não consegue nem imaginar uma situação dessa. Lembrando que na Ucrânia, Wuhan, na China, quando do início da pandemia, né? O governo Bolsonaro também providenciou esse resgate, mas demorou. E na Ucrânia, inclusive, ele foi muito criticado porque os países todos, Estados Unidos, emitiram um alerta já uma semana antes, dizendo que ia ter uma guerra e recomendando que as pessoas não viajassem para a Ucrânia ou que saíssem de lá. E o governo brasileiro, o governo Bolsonaro, não fez nada e, no fim, estourou a guerra e tiveram que montar tardiamente uma operação de resgate de saída pela Polônia
Foi um negócio muito tenso. Não, eu ia falar isso. As nossas experiências anteriores recentes é a inação, né? É a falta de atuação no tempo correto ou na velocidade necessária. Mas quando atuando, jamais em voo de carreira. Isso não existe, né? Isso no Brasil não existe. Então, assim, inacreditável as posições que esses países tomam em situações como essa. Viralizou, inclusive, no Twitter, esse último final de semana, um americano compartilhando a conta dele, né, a conta médica dele, de uma internação, de uma cirurgia, sei lá, o cara teve que fazer um processo longo de internação no hospital nos Estados Unidos. Ele teve $500 mil, quase $600 mil de abatimento do plano de saúde dele, e ainda assim a conta do hospital que ele precisa pagar é de $100 mil. E aí repercutiu isso no Twitter entre os brasileiros, claro, porque é uma coisa inacreditável. Outra coisa que eu queria falar é que o Brasil enviou uma ajuda humanitária em 24 horas no final de semana, né, no sábado, kits de medicamentos e insumos médicos para atender até 1.500 pessoas por 30 dias, então com remédios, seringas, luvas, todo tipo de insumo para hospitais, para pronto-socorro, enfim, para o Egito pediu essa ajuda na sexta-feira, em 24 horas. A equipe de vigilância em saúde de desastres, com departamento de assistência farmacêutica e de logística, providenciaram esses kits que foram enviados já no sábado. Então, mais uma ação do Brasil que conseguiu rapidamente agitar essa ajuda humanitária. E eu acho que o grande pop-up que a gente deixa para a gente acompanhar nessa semana é essa saída desses brasileiros de Gaza, né? Essa fronteira ali entre Gaza e Egito, que é a grande questão desses últimos dias, e essa saída desses brasileiros, com o desafio que é, né? Na sexta-feira passada, a gente falou disso, esqueci de comentar, que Israel indicou uma rota segura para a saída, né, das pessoas em Gaza, palestinos e de outras nacionalidades em Gaza, e um comboio nessa rota segura indicada por Israel foi atacado. 70 pessoas morreram, entre elas muitas crianças e muitas mulheres, como a gente falou desse alto número de crianças. Então, nem a rota segura que foi indicada por Israel para a evacuação dessa população mais vulnerável foi poupada de ataques. Foi por isso que na sexta-feira, inclusive, o grupo de brasileiros estava pronto para pegar essa rota e voltou para a escola, porque teve um bombardeio na rota segura. Então, assim, essa iniciativa da criação do corredor humanitário é a coisa mais essencial que existe agora, porque sequer a rota segura indicada por Israel está sendo respeitada pelo próprio país. Então, eu acho que esse é o nosso grande alerta aí dessa reunião, da nova reunião do Comitê de Segurança, né, da ONU, o que vai sair a partir disso, e desse grupo de brasileiros que espera essa abertura da fronteira, o que o Egito vai decidir em relação a essa abertura da fronteira. Isso, que é a fronteira na cidade de Rafah. Exatamente. E, aliás, isso era uma outra coisa que eu ia falar, tem uma informação dessa segunda-feira, de uma rádio vinculada ao Hamas, de que Israel teria atacado a cidade de Rafah. Então, essa ainda é uma informação preliminar, que ainda não foi confirmada, eu acho que por mais outras pessoas e outros veículos por enquanto. Mas essa cidade que está ali sendo o lugar de parada de quem consegue chegar ao sul de Gaza para tentar atravessar essa fronteira, dizem, ainda é um dizem, vamos ver como é que se desenrola ao longo dessa segunda-feira essa informação de que também pode ter sido alvo de ataque. Então, o que você faz, né? Quando tem uma indicação de saiam do norte, vão para o sul, vão embora em 24 horas, porque a gente vai bombardear. As pessoas conseguem sair, vão para o sul para esperar cruzar essa fronteira e essa cidade não ser bombardeada. Ou então, toma aqui, vai por essa rota segura, porque essa é a rota para você fazer esse escoamento. E aí a pessoa vai pela rota segura e é bombardeada na rota segura. Não tem... É inacreditável. Então, assim, isso não pode acontecer.
Isso é muito grave, gente. O risco de crise humanitária é muito grave. A OMS, Organização Mundial de Saúde, acaba de informar, né, que Gaza só tem reservas para 24 horas de água, luz e combustível. Então, isso é uma situação absolutamente dramática. Vamos ver do que sai. Então, já é pop-up essa reunião do Conselho de Segurança e a operação de resgate dos brasileiros, que eu queria só falar mais rapidamente sobre isso, porque realmente, afora o esforço para a repatriação dos brasileiros em Israel, a representação diplomática do Brasil, que é em Ramala, na Palestina, também atuou de uma forma, até aqui, muito eficiente para tentar retirar de Gaza esses 28 brasileiros. E aí, no sentido de retirá-los das casas onde estavam, na cidade de Gaza, e movê-los para a tal escola católica, avisar ao governo de Israel que naquela escola católica tinha brasileiros, para que ela não fosse bombardeada, né, como alvo no bombardeio aéreo. Depois, quando Israel avisa que daria 24 horas a população de Gaza sair do norte para o sul, né, mais de 1 milhão de pessoas, providenciou o ônibus, retirada dos brasileiros para uma cidade mais perto de Rafah. E hoje, em Rafah, desde sábado, eles alugaram uma casa e tem brasileiros palestinos morando nessa casa, fazendo refeição. O embaixador Alessandro Candeias tem feito um trabalho também de muita transparência nas informações, enviando vídeo, mantendo contato, atualizações permanentes. Lula falou tanto com o presidente de Israel na semana passada, quanto com o presidente da autoridade palestina. Então, o Brasil está realmente numa direção de proteger os seus cidadãos e de tentar, no mínimo, uma saída humanitária, uma vez que, embora o Brasil defenda, a comunidade internacional, os analistas, acham impossível, nesse momento, um cessar-fogo. Houve críticas ao governo brasileiro pelo não reconhecimento do Hamas como um grupo terrorista. A explicação do Brasil é que o Brasil chama de terrorista os grupos que a ONU declara, acho que são 2/3 dos países membros, né, votam para declarar. Então, Boko Haram Al-Qaeda o ISIS, né, ou o Estado Islâmico. Os talibãs são? Não sei, pode verificar aí. Mas o Hamas não. Até tem gente que acha que a partir desse ataque a Israel é possível que a ONU venha com uma resolução nesse sentido. O Brasil, de fato, soltou umas notas meio... No primeiro momento, né, falou, no caso do Hanani, falou de falecimento de Hanani. Ele não faleceu, né, ele foi assassinado. Acho que a denominação poderia ser mais precisa, né? Poderia ser mais precisa, não, poderia ser precisa, né? Sem eufemismo. Depois eles mudaram para morte, o que é um pouco mais... E acho que depois, no caso da Carla, eu acho que eles chegam a falar em assassinato. Mas houve críticas em relação a isso, a forma de tratamento do grupo terrorista, né? Poderiam dizer do ataque terrorista pelo grupo Hamas, chamar o ataque de terrorista e não o grupo. Tem um debate também semântico em relação à forma como o governo brasileiro e Itamaraty se portaram. Eu acho que o debate é válido, mas, independentemente disso, o saldo é muito positivo para o Brasil, no resgate dos seus cidadãos, nos esforços para retirar os brasileiros de Gaza e nos esforços para convocação e participação no Conselho de Segurança, agora que o Brasil está na presidência. E veja, a reunião de sexta-feira foi presidida pelo chanceler, pelo ministro de Relações Exteriores, não foi pelo embaixador do Brasil na ONU, o que é na diplomacia faz diferença. Se fala o embaixador com o embaixador, se fala ministro com ministro, se fala o presidente, e isso está visível no esforço para retirar os brasileiros de Gaza, que começou num diálogo do embaixador brasileiro com o embaixador egípcio, depois foi de chanceler para chanceler, depois foi de presidente do Lula para o Abbas, do Lula para o Sisi, que é o presidente do Egito.
Então, assim, você vê que os diplomatas falam em elevou o nível do diálogo, da negociação. É quando outras hierarquias cada vez maiores, vão entrando no diálogo para buscar uma solução. Então, é muito interessante também do ponto de quem acompanha, né, relações internacionais e tudo mais, acompanhar também esse processo. Outra coisa que eu chamei a atenção, até fiz um comentário na TV, foi sobre o ônibus, né, que o Brasil alugou para levar os brasileiros de Gaza até Rafah, até o sul. Eles botaram um tecido com várias bandeiras brasileiras, ele estava todo decorado de Brasil. E isso tem um sentido objetivo diplomático, de indicar que era um ônibus a serviço da delegação, né, do governo brasileiro, mas tem um significado simbólico também, que é o que eles chamam de soft diplomacy, ou o soft power brasileiro, o poder brando brasileiro, que é usar a boa imagem, reputação internacional, como também um passaporte, né, um cartão de visitas. O grande embaixador brasileiro nesse sentido foi o Pelé. Ainda hoje, o futebol brasileiro, a partir de Pelé, tem uma representatividade e uma reputação que faz com que o Brasil seja uma nação simpática ao mundo, principalmente na África. Isso não é exatamente verdade aqui na América do Sul, não, porque na América do Sul tem vários países que têm do Brasil uma opinião de um império, da potência imperialista regional, mas em outros países isso funciona. É verdade, no jornalismo esportivo, por exemplo, que as pessoas... A gente leva, eu mesmo quando fui para a Copa, eu mesmo quando fiz um programa nos Estados Unidos, eles me recomendavam, leve coisas brasileiras, havaiana, canga com a bandeira do Brasil, camisa da seleção brasileira, para dar de presente, para trocar, porque de fato aquela época abria portas e aparentemente ainda hoje, pelo menos nesse território. Então foi uma coisa que o governo Bolsonaro, em que o ministro das Relações Exteriores dizia que não se importava se o Brasil virasse um pária internacional, não conseguiu destruir esse soft power. É interessante pensar nisso, né, para quem gosta de relações internacionais e tudo mais. Duas últimas coisas, eu sei que eu já falei demais, a gente já está estourando, né? Vão ser 2 blocos, mas esse bloco aqui já está dividido em... Sim, em vários. O debate virulento nas redes sociais é um negócio assim de uma intensidade poucas vezes vista, e eu falei na semana passada com o ministro Silvio Almeida dos Direitos Humanos, e ele chamava atenção para isso. O Ministério identificou, inclusive, ações coordenadas, seja de islamofobia, seja de antissemitismo ou antisionismo, com tentativa de associar a polarização política dentro do Brasil, então esquerda, extrema-direita. Eles estão preocupados com isso e com se isso pode transbordar para a violência objetiva nas ruas, ataques, desavenças. E isso já aconteceu, né, no Brasil recente. Então é uma coisa que o governo está observando. Ainda o MDH não solicitou nenhum tipo de investigação, ajuda ao Ministério da Justiça ou à Polícia Federal, mas é uma coisa que está sendo observada. Na França, acho que a Isabela já mencionou, né? Houve um professor assassinado a facadas, ameaça de bomba no Louvre e em Versalhes. Teve evacuação do Louvre no sábado e a França ficou ao longo do final de semana, não sei se hoje ainda está, em alerta vermelho máximo de atentados terroristas. Os Estados Unidos reforçaram segurança em locais e endereços, né, ligados à comunidade judaica israelense. Na Argentina também, porque tem uma população numerosa e já houve um ataque gravíssimo décadas atrás a um endereço, acho que era o centro de... É um instituto judaico, não foi num templo, não. Associação Mutual Israelita-Argentina, em Buenos Aires, matou 85 pessoas em julho de 94. Vamos para 30 anos, né? Aquelas coisas dos aniversários simbólicos e tal. A Argentina está reforçando também segurança nesses endereços. E, por fim, um debate ético, né? Sobre a imprensa, sobre a responsabilidade dos formadores de opinião. Quer dizer, em que pese você reconhecer o direito
autodefesa de uma nação, não é possível que formadores de opinião, jornalistas, justifiquem genocídio. Como hoje disse o professor Michel, você pode repudiar, e temos que repudiar, o que o Hamas, o ataque do Hamas a Israel, independentemente de toda a história, né, foram mais de 1.000 civis mortos, e isso é crime de guerra, né? Diferenciar combatente de civil é uma norma, é um princípio do direito humanitário internacional. Você pode reconhecer o direito de autodefesa, de defesa de Israel, em razão do ataque do qual foi vítima no seu território, sem justificar o massacre de civis, sobretudo crianças e mulheres, e idosos, sem tergiversar, justificar as condições de sobrevivência de um povo. Se não morre de bomba, vai morrer de fome, de doença, de sede. Então, assim, não é razoável. E eu acho que a gente tem uma responsabilidade. A gente tem uma responsabilidade em comentar o que podemos comentar e recomendar especialistas para esmiuçar as complexidades, não comentar o que não se sabe, não jogar mais água na fervura, gasolina na fogueira, né? Eu acho que tem uma responsabilidade grande e se orientar por princípios humanistas que estão postos, pelo menos desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, é muito entristecedor a forma como formadores de opinião têm se comportado, alguns deles, né? E, inclusive, ajudando a tensionar o debate nas redes sociais. E agora, juro que é para terminar mesmo, eu queria chamar a atenção para um post que a Anistia Internacional Brasil postou, falando do trauma vicário. Trauma vicário definido como uma dor que sentimos ao testemunhar o sofrimento dos outros. Ocorre quando uma pessoa é exposta repetidamente a relatos, imagens ou narrativas de eventos traumáticos de terceiros, como sobreviventes de abusos, de catástrofes naturais ou de situações de guerra. Tem sintomas físicos e emocionais, dor de cabeça e fadiga, raiva, isolamento, medo, angústia, culpa, ansiedade, um certo cinismo, raiva, desesperança. E é importante ficar atento a esses sintomas e se proteger. Vamos compartilhar na sinopse do Angu também essa postagem, porque tem algumas recomendações sobre reconhecer o problema, sobre dividir essa angústia com alguém, tirar um tempo fora do ar para se desconectar desse bombardeio de informações, tentar dormir, né? Tentar dormir bem. Tem exercícios de respiração que podem ser feitos. Eu mesma tratei disso nas minhas 2 últimas sessões com a minha terapeuta, porque eu fiquei muito afetada. Ainda estou absolutamente afetada por esse ambiente, por esse mergulho constante na brutalidade, na degradação humana. É isso, minha gente. Vamos fechar esse bloco para eu não terminar sem a informação do Talibã, se é considerado grupo terrorista ou não. O Talibã paquistanês é considerado grupo terrorista pelo Comitê de Segurança da ONU, mas o Talibã do Afeganistão não é. Ele é considerado grupo terrorista pelo Canadá, Rússia, Cazaquistão e... Meu Deus, qual é a tradução desse país? Tajiquistão. Então, ele é considerado grupo terrorista pelo Canadá, Rússia, Cazaquistão e Tajiquistão e era considerado pelos Estados Unidos até 2010, quando os Estados Unidos suspenderam as sanções ao Talibã e removeram da lista terrorista. Então, o Talibã paquistanês, o ramo paquistanês é considerado grupo terrorista, mas o ramo afegão não. Então, fica aí o #informei. Vamos para o nosso próximo bloco para falar da seca em Manaus. Minha gente, mais uma vez a gente voltando aqui para voltar naquele Angu lá de trás. Eu vou até pesquisar aqui qual foi o Angu de Grilo que a gente falou do El Niño
aqui há bastante tempo atrás que a gente falou desse calor. Eu vou achar aqui, mas deixa eu introduzir aqui o assunto. Nas últimas semanas, a gente tem acompanhado o noticiário falando sobre essa seca no Amazonas, essa seca em Manaus, a seca dos rios, a estiagem, né, a falta de chuva na região. E na última semana, imagens assustadoras viralizaram de antes e depois, né, de várias regiões, de vários rios, como estavam alguns meses atrás e como estão agora na seca. No G1 tem até uma matéria que é só de antes e depois dessas imagens. No último final de semana, essa estiagem se intensificou muito e nessa segunda-feira já atingiu o recorde histórico da seca mais severa no Rio Negro. Desde 1902, que é quando começaram essas medições no Rio Negro. Então, antes disso, a marca era de 2010, 24 de outubro de 2010, que o rio desceu para 13,63 metros, e nessa segunda-feira, dia 16, já chegou a 13,59. A água está baixando uma média de 13 centímetros por dia, e a previsão dos serviços de meteorologia, né, é que o pior período, né, o ápice dessa estiagem só deveria ocorrer nessa segunda quinzena de outubro. Então, tudo indica que a gente ainda não chegou no pior momento dessa estiagem. A situação é gravíssima, eu vou querer que Flávia comente sobre os impactos econômicos, porque já tem notícias de que várias empresas suspenderam a navegação com as cargas para comércio da região e da Zona Franca de Manaus. Então, as empresas não estão mais reservando container porque não estão conseguindo mais escoar, porque os rios não têm fundo, né? Não tem margem para navegação. Outra informação, no final de semana, também em Manaus, teve uma onda de fumaça, né, por 2 dias consecutivos. Então, foi um reflexo de queimadas irregulares, né, do agronegócio, da agropecuária, que foi trazida pelo vento, chegou à capital, uma situação de alerta, porque muitos focos de incêndio, a visibilidade ficou péssima em algumas zonas da cidade, além do risco, né, de intoxicação, de poluição do ar. Foi classificada como uma das piores capitais no final de semana nesses dias por conta da poluição do ar desse nível de fumaça. E a origem disso tudo, né, essa justificativa dessa seca completamente fora do normal, tem relação com o El Niño, né, que é o fenômeno que aquece o Oceano Pacífico e muda a distribuição de calor do Atlântico Norte, que causa essa estiagem em alguns lugares enfim, um desequilíbrio que causa também essa chuva intensa em outros lugares. A gente falou do El Niño aqui, eu vou achar o episódio, quando começaram esses primeiros alertas de que a gente teria temporadas de seca muito fortes no norte e nordeste e de chuvas muito intensas no sul. A gente falou disso aqui. Deve ter uns 4 meses, talvez até mais. Foi antes do inverno. E isso também tem a ver com o El Niño, essa seca prolongada, essa estiagem, né, esse atraso do início da estação chuvosa que começaria em outubro, e não há previsão de quando começar, e é por isso que isso tem se agravado. É a estiagem mais grave da Amazônia Ocidental, né, que Acre, Rondônia, Roraima e Amazonas, completamente atípica. Não tem previsão de melhora, né? Ainda não há previsão de quando essa estação chuvosa de fato vai chegar. Tem um mapa até no G1 com a situação dos principais rios brasileiros no final de setembro. Os rios vários rios do Rio Grande do Sul e do Nordeste inundados, né, com transbordamento, então uma chuva acima do esperado, e muitos outros na região do Centro-Oeste, e especialmente Amazonas e Acre, em estiagem. Então, algo completamente atípico para esse período, que tem reflexo com o que a gente tem debatido nos últimos anos, né, dessas mudanças climáticas, que foi alertado
pelo El Niño, e a gente está vendo uma seca histórica no Amazonas com consequências para a população. Algumas comunidades já estão isoladas porque não tem mais o rio, né, para navegar, que são as grandes estradas, né, as grandes vias de navegação, de trânsito são fluviais. E as pessoas que sobrevivem do turismo, as pessoas que têm vendas, que têm comércio nos rios, que fora as empresas, né, mas os pequenos comerciantes, as praias do Rio Negro estão completamente, estão com alerta, inclusive, das pessoas não entrarem, das pessoas não ficarem. Então, até esses pontos de lazer, de turismo, ainda que turismo local, mas estão completamente esvaziados, e esses comerciantes estão sofrendo muito economicamente com isso. Mas, enfim, mais um capítulo da saga do El Niño que a gente já tinha comentado em outros momentos e que continua, infelizmente. Eu vou ver se eu acho aqui agora qual foi o episódio que a gente falou sobre isso, porque eu acho que seria interessante voltar. Foi um terceiro bloco, 190. Foi um 190. Portanto, foi em junho desse ano. Porque acho que foi num dos ciclones Foi fumaça em Nova York. Foi quando Nova York ficou em sépia, do Canadá. lembra? Aquela fumaça que foi a fumaça deixou que Nova veio do York Canadá. toda em sépia. E aí foi aquele grande primeiro alerta de que o El Niño esse ano seria muito devastador. E a gente falou isso nesse Ângulo de Grilo 190, se eu não me engano, do dia 13 ou 14 de junho desse ano. E olha o texto do que eu escrevi no descritivo desse episódio 190. Depois falamos da fumaça que deixou Nova York em sépia e o El Niño potencialmente destruidor que vem por aí. Hora de montar estratégias de prevenção antes que seja tarde. É o descritivo do Ângulo de Grilo 190. A gente falou disso em junho desse ano. E depois disso já veio as catástrofes do Rio Grande do Sul, as tragédias do Rio Grande do Sul, que também tem relação com o El Niño. Agora essa seca gravíssima no Amazonas. Enfim, tudo um desdobramento disso que foi amplamente divulgado, previsto e avisado, né? Então, fala aí, Flávia, rapidamente sobre isso. Nem tem tanto a falar, porque realmente é uma situação para lá de avisada, né? De alertada, que esse ano teria um super El Niño, que provocaria seca no norte e no nordeste e excesso de chuvas, com inclusive ciclones no sul. E você está mencionando o Amazonas, mas as últimas semanas e a semana passada foi muito dura também para Santa Catarina, né? O Vale do Itajaí, sobre risco, o Vale do Itajaí que já tinha sido alvo, né, de uma tragédia climática que deixou 135 mortos em 2008. O Paraná também foi fortemente afetado por chuva inclusive de granizo, que danificou 400 casas. O Rio Grande do Sul está em alerta permanente, então, nesses casos do Sul, por conta da chuva excessiva e essa seca inédita no norte, em particular no Amazonas. O que você falou em termos de impacto econômico alcança muito também a Zona Franca, né, a produção, porque a chegada e escoamento de mercadorias, ela se dá pela via fluvial, por óbvio, né? E muitas famílias também têm um risco, né, de uma crise humanitária lá, porque também comida, remédio, tudo chega por barcos. O André Trigueiro até fez um Cidades e Soluções, eu acho que a gente pode tentar compartilhar, o de domingo passado, não esse domingo 15, domingo 8. O Cidades e Soluções foi de lá. E você anda, o leito dos rios, Rio Madeira, teve interrupção de geração de energia, né, pelas hidrelétricas do Rio Madeira, porque não tem água, a água secou. Vários pontos, o Rio Madeira e acho que o Rio Negro, trecho do Rio Negro também completamente secos, as pessoas estão pisando no fundo do rio. Então, assim, algo absolutamente inédito, combinado a um modelo de
atuação do agro, que é o uso do fogo, que está provocando esses focos de incêndio que o vento está levando, a fumaça desses focos. Tem principalmente dois municípios, Careiro e Altazes, são os 2 municípios que estão no epicentro dessas queimadas, desses incêndios, e tem o vento que levou para Manaus e deteriorou por completo a qualidade do ar. Fez de Manaus, na semana passada, uma das maiores ou a segunda cidade com pior qualidade do ar no planeta, numa medição. Em Santa Catarina tem 111 municípios em situação de emergência. Então, também uma situação grave. O governo federal tem mandado técnicos, secretários, ministros, né? A ministra Marina Silva, na sexta-feira, deu uma entrevista coletiva falando das providências que estão sendo tomadas. Houve aumento do número de brigadistas, tanto do IBAMA quanto do ICMBio, justamente para enfrentar esses focos de incêndio. As estatísticas do governo mostram uma queda de área desmatada e também eles explicam que tem uma correlação entre queimada e desmatamento. 75% dessas queimadas dos focos de incêndio são em áreas desmatadas e 55% em áreas recém-desmatadas. Áreas recém-desmatadas têm 55% de focos de incêndio. Então, obviamente, que enfrentar o desmatamento é aumentar essa segurança ambiental desses territórios. Tem havido uma queda. No entanto, a combinação de desmatamento, queimada dele decorrente e o El Niño, que é um tempo ainda mais seco, é que tem provocado essa situação de emergência ambiental no Amazonas. Então, são alertas repetidos em relação ao necessário enfrentamento ao desmatamento e as medidas preventivas, né, de preservação, de transição energética, de enfrentamento às mudanças climáticas, de preservação da floresta, do meio ambiente. O Lula, eu até chamei a atenção num comentário no J10, que numa das notas, num dos tweets, o antigo tweet, né, que ele escreveu sobre a situação em Santa Catarina, no Amazonas, ele fala de os seus ministros e o governo estarem empenhados para atender a população e remediar os danos e esses efeitos. Não é uma crítica ao Lula, remediar é o que o Brasil tem feito, ou tem sido obrigado a fazer. O problema é exatamente esse, né? Então, o que a gente precisa é efetivamente prevenir, de um lado, e fortalecer e aumentar a resiliência das cidades na direção de estarmos preparados. Isso a gente já falou intensamente quando da tragédia no Rio Grande do Sul, né? Ou a gente fala também quando acontece no Rio de Janeiro, quando acontece em São Paulo, quando acontece no Paraná, quando acontece na Bahia, e nem sempre nem sempre se ouve, né? A gente acaba repetindo os mesmos comentários, os mesmos alertas. Mas mais que remediar, vai ser preciso prevenir e aumentar a resiliência. E essa situação no Amazonas, ela é absolutamente reveladora dos desafios desse nosso tempo. É isso, minha gente. Acabamos, né? Entregamos, né? Acho que falamos tudo. Você quer um terceiro bloco para dar algum aviso ou a gente emenda aqui mesmo? Quero um terceiro bloco para dar um aviso. É assim que mas vamos, é rápido. Aí vocês veem lá. Então é isso, gente. Aí vocês vão ver lá no tocador de vocês, tem mais 20 minutos de episódio. Não, dois avisos rápidos. Vamos para o nosso terceiro bloco, para os avisos rápidos de Flavião. Vai, Flavião. Não, são rápidos. 15 segundos. Aviso sanitário. A Covid está aumentando, hein? Então, assim, eu achei que já tinha quem até não diminuído. tomou, não, tá de novo. Já aumentou, todo mundo já teve. Quem não tomou bivalente, por favor, tome. Quem não está com ciclo vacinal completo, próprio, das crianças, dos adolescentes, providencie isso, porque diminui dano. A gente está sem medo e delírio em Brasília, porque o Cristiano Botafogo está com Covid. Esse não é um problema pra mim, porque eu não ouço medo e delírio. Um beijo pro Cristiano Botafogo, saúde, querido. Querido. Mas assim,
Gente, vamos prestar atenção. Então, em avião, quem for pegar avião, quem for ficar confinado, usa máscara, né? Vamos proteger, principalmente nossos idosos. Vamos dar preferência para encontros, né? Ao ar livre. Eu acho que é importante. Claro que não é o nível de emergência, de gravidade, né? De outros tempos, mas vale a pena algumas medidazinhas de prevenção e, sobretudo, em relação ao ciclo vacinal. Inclusive, o Ministério da Saúde, cadê a bivalente para os menores de 12 anos? As vacinas das crianças no Brasil ainda não são bivalentes. Isso é uma questão que eu vi outro dia uma especialista falando no Twitter, de por que a gente parou de cobrar a bivalente para as crianças, né? Isso eu acho importante. No Rio de Janeiro, se não me engano, a gente já está na 5ª dose dos adultos. Então, por favor, gente, quem ainda não está com as 5 doses aqui, cariocas, quem viajar para o Rio, vai lá no posto, toma. Eu sei que os calendários são diferentes de município para município, de estado para estado, mas no Rio de Janeiro já estamos na 5ª dose, né, nesse reforço da bivalente. Quem ainda não tomou e vier para cá, estiver por aqui, for de municípios vizinhos, toma, vê como é que tá, entra aí no site da sua prefeitura, vai no posto de saúde, no Instagram, para ver como é que tá esse calendário vacinal da sua cidade e atualize a sua vacina. Segundo o aviso de Flávia Aol. Segundo aviso, deve ser lido amanhã o relatório final da CPI dos atos golpistas. O relatório da senadora Elisiane Gama. Eu vou até confirmar aqui, porque tinha essa previsão só para eu não dar informação errada. Mas está previsto para essa terça-feira, 17 de outubro. Beleza. Vamos ver. Vamos ver o quê? Tu achou aí? O quê? Se está confirmada a data? Exatamente. Chega em sua reta final. A CPI durou... CPMI, né? Foi comissão mista. Durou 5 meses. Tem várias lacunas, né? Mas há que se ver qual será o teor desse relatório, quais serão as recomendações. Vamos ficar de olho se vai ser de fato lido amanhã ou se vai ter alguma alteração. 3. Domingo, eleição na Argentina. Pois é. Angus de Grilo da semana que vem terá a voz dele. A esquerda perdeu no Equador. Ariel Palacios. Angus de Grilo, no próximo Angus de Grilo. Já tá prometendo, eu vou avisar ele que ele já tá. Prometendo. Não, olha só, já tô prometendo. Ele vai tá em cativeiro durante o final de semana inteiro na Globo News, então é só ligar pra ver. E eu com ele, porque eu tô de plantão no fim de semana. Então, que maravilha. Mas terça-feira, por favor, Ariel, Angus de Grilo. Então, são essas as informações, né? Os alertas do terceiro bloco. E como a gente não fez isso na semana passada, eu deixo meu beijo aos professores, às professoras. Domingo 15 de outubro foi Dia do Mestre. Eu tive lá na FLUP com várias professoras, com professores também. A própria mesa, né? Com a Conceição Evaristo, professora a vida toda. O Nego Bispo, mestre também, que deu aula, inclusive na UNB, um intelectual orgânico, mas assim, muito potente. Meu carinho, né? Porque, inclusive, nesse ambiente de polarização, de ódio, tem ataques, tem listas de perseguição a professores nas redes sociais. Então, não está fácil cumprir esse ofício. Não esmoreçam, minhas queridas, meus queridos mestres. Temos muitos vocês são ouvintes, absolutamente, né? São absolutamente fundamentais aos professores que me formaram, a começar pela minha tia Maria Lúcia, mas tem outros que eu não vou aqui ficar citando nome para não... Então, deixei a tia Maria Lúcia, que é minha professora primária, mas, assim, deixar o carinho a essa profissão, a esse ofício tão importante, tão fundamental quanto vilipendiado. Eu quero mandar um agradecimento especial aos professores da educação infantil, que são os mais desvalorizados, né? Não só financeiramente, mas que têm o seu ofício mais desvalorizados pelas famílias também, né? Pela sociedade, não compreende o trabalho fundamental, essencial dos professores de educação infantil no desenvolvimento das nossas crianças. Acham que é só brincar, né? E não é.
E eu acho que, bom, como mãe de uma criança, né, de quase 3 anos, eu vejo o trabalho essencial, assim, maçante, cansativo e muito desvalorizado dos professores da educação infantil, mas que deveriam ser dos mais valorizados, porque é um trabalho realmente, assim, impecável, e deixo meu agradecimento total aos professores de educação infantil, que sejam cada vez mais reconhecidos no seu ofício, valorizados financeiramente, profissionalmente, porque realmente é isso, né? Não é só vocação, é muito trabalho, é muito talento, é muito estudo, mas assim, é muita qualificação que os professores precisam ter para atuar com criança. E quero aqui deixar meu agradecimento, meu muito obrigado a todos os professores também da educação infantil. É isso, minha gente. Um beijo. Até nosso amor aos professores. Semana que vem. Coraçãozinho para os profs. Para as pros e os pros. Como dizem os paulistas. É isso, minha gente. Um beijo. Até terça-feira que vem. E vamos nos falando. Estamos por aí nas redes. Flavel na Globo News, né? Liga lá que ela vai estar lá. E eu tô por aqui também. E na semana que vem a gente está de volta aqui no Ângulo de Grilo, terça-feira, 7h30 da manhã. Um beijo. Beijo.